Gênesis 16:13, diz assim: E Agar chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Amém e amém. Queridos irmãos, Agar é uma personagem muito importante da Bíblia. E ela aparece na Bíblia cerca de 13 vezes. Se nós formos estudar a biografia de Agar, nós vamos perceber que a biografia de Agar basicamente se resume nos capítulos 16 até 21 do livro do Gênesis. No capítulo 25 de Gênesis, Agar é citada novamente, e é citada apenas para falar da linhagem de Agar, porque ela teve um filho com Abraão chamado Ismael, e a linhagem de Ismael, filho de Agar, é relatada em Gênesis 25. Então, por ocasião desta linhagem de Agar, Agar é citada em Gênesis 25. Também o nome Agar aparece na Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. E Paulo toma a figura de Agar para dizer que Agar representa Israel, que fez uma aliança com Deus no Monte Sinai, aliança esta baseada na lei. E Paulo toma a imagem de Agar para dizer: a aliança da lei gera escravos como Agar, filhos de escravos como Agar. E ali Paulo faz menção a Agar. Porém, Paulo em Gálatas complementa dizendo que nós não somos filhos da lei, não somos filhos para a escravidão, somos filhos da graça, para a liberdade que há em Cristo Jesus. A biografia de Agar nos ensina que o nome Agar é um nome de origem hebraica e significa aquela que foge, fugitiva, ou de uma forma mais direta, o nome Agar significa fuga. A nacionalidade de Agar é mencionada na Bíblia. Ela não é uma mulher de origem hebreia, ela era uma mulher de origem egípcia, ela nasceu no Egito. É muito interessante que em Gênesis capítulo 12, versículo de número 10, diz que enquanto Abraão estava caminhando ou peregrinando por Canaã, houve fome em Canaã, e por causa da fome que houve em Canaã, Abraão foi até o Egito peregrinar no Egito. Essa é a primeira vez, depois da chamada de Abraão, que Abraão, já tendo caminhado um pouco em Canaã, vai para o Egito. E provavelmente nesta ida de Abraão para o Egito, pela primeira vez que é citada em Gênesis 12:10, neste momento o Abraão, ele tomou a Agar para ser sua serva. E é interessante que a Agar, ela se tornou serva de Abraão, e Abraão deu-a como uma serva para Sarai. Foi neste momento de Gênesis 12:10 que Agar passou a fazer parte da vida e da família e do contexto daqueles que caminhavam com Abraão. A Bíblia não nos fala a respeito dos pais de Agar. A Bíblia também não nos fala sobre os seus irmãos, muito menos sobre sua formação. Não fala se ela era alfabetizada, se ela sabia ler e se ela sabia escrever. Não fala também se ela aprendeu algum ofício ou alguma profissão com a sua família. A Bíblia não fala muita coisa sobre ela. Diz apenas que ela era uma escrava. Às vezes,
Antigo Testamento, quando nós lemos a expressão servo e serva, às vezes nós queremos traduzir ou interpretar como se o servo ou a serva do Antigo Testamento fosse o equivalente ao empregado, né, dos nossos dias, mas não. O servo e a serva do Antigo Testamento, na verdade, não eram mais do que escravos. E aqui nós vemos uma escravidão que ela tem a ver, muito provavelmente, com a questão étnica, né? Agora, a Bíblia não fala da escravidão como apenas fruto das diferenças étnicas ou escravidão étnica. A Bíblia fala da escravidão por dívida, a Bíblia fala da escravidão por guerra, a Bíblia fala de muitas formas de escravidão. E nós não sabemos exatamente por que Agar se tornou escrava. Muito provavelmente por causa da sua etnia, por causa da sua origem, da sua nacionalidade. Os egípcios, eles tinham essa prática de escravização até do seu próprio povo e venda do seu próprio povo para povos estrangeiros. Então o Abraão tomou e trouxe a Agar para caminhar juntamente com ele e viver com ele, com a sua família, no reduto da sua família durante a peregrinação em Canaã. E de repente, num determinado momento, a palavra de Deus diz que Sara teve a ideia de entregar para o Abraão a Agar, e a Agar então foi tomada pelo Abraão e ela deu à luz a um filho, e esse filho recebeu o nome de Ismael, e o Ismael se tornou pai dos árabes. É muito interessante porque os árabes, eles reclamam ser também filhos de Abraão, e os árabes reclamam também ser herdeiros da terra de Canaã, porque eles dizem assim: se o Isaque é herdeiro da terra de Canaã, porque Abraão palmilhou a terra de Canaã, Ismael também é herdeiro da terra de Canaã, porque o pai dele, Abraão, também palmilhou aquela terra. Então os árabes e os hebreus, os israelenses, vivem em conflito por aquela terra, exatamente porque o Ismael é o pai dos árabes, e o Ismael, ele é filho de Agar com Abraão. A Bíblia diz que quando Ismael tinha cerca de 13 anos, mais ou menos, na adolescência, houve um problema entre Ismael e Isaque, e houve um problema entre Agar e Sarai, e por causa desse problema, a situação se tornou insustentável. E aí, como não podia mais conter aquela situação dentro da sua própria casa, dentro da sua própria moradia, dentro da sua própria família, o Abraão, ele colocou para fora a Agar e colocou para fora o Ismael. E a Bíblia diz que o Ismael e a Agar saíram errantes pelo deserto, sem rumo, sem destino, sem direção. Mas quando eles estão perdidos, abandonados, aflitos, desertificados, quando eles estão fora da segurança dos arredores e da casa de Abraão, quando eles estão longe de tudo e de todos, abandonados, isolados, no deserto, sem rumo e sem direção, naquela situação, Deus se revela para eles. Deus
que está dentro da lei dos homens. Não havia nenhuma restrição, não havia nenhuma proibição, não havia nenhum impedimento, nenhum cerceamento. Era algo que estava dentro da lei, tudo dentro da lei. Tomar a outra pessoa como escravo, dentro da lei. Tomar essa escrava como mulher para suscitar uma geração, dentro da lei. Está tudo dentro da lei. Mas nem tudo que está dentro da lei está dentro da vontade de Deus. Nem tudo o que está permitido pelos homens está dentro da vontade de Deus. Nem tudo o que é comum à sociedade é permitido, é autorizado por Deus. Nem tudo o que a sociedade autoriza, Deus autoriza. Nem tudo o que a sociedade permite, Deus permite. E o crente não pode se guiar apenas pela lei dos homens, apenas pelas leis dessa terra. O crente precisa se guiar pelos valores que ele recebe da palavra de Deus, pelos valores que ele recebe das sagradas escrituras. O Abraão, à luz da lei, fez tudo certinho. À luz da lei, a Sara não cometeu erro. A Agar apenas deixou cumprir nela a lei. Está tudo dentro da lei, mas dentro da vontade de Deus, aquilo está errado. E aquilo que, ainda que permitido pela lei, é proibido por Deus, vai gerar grandes e nefastas consequências terríveis. Alguém diz assim: não, mas a lei permite. Mas você não pode só olhar pela lei, você precisa olhar se isso é bíblico, você precisa olhar se isso é cristão, você precisa olhar se isso não ofende o Espírito Santo, você precisa olhar se isso não ofende a igreja, você precisa olhar se isso não ofende o bom proceder do cristão nessa terra. Não é porque está dentro da lei que pode ser cumprido, ainda que não haja nenhum tipo de censura, ainda que não haja nenhum tipo de cobrança, ainda que não haja nenhum tipo de penalidade dos homens, aquilo que fazemos que é permitido pela lei e proibido por Deus, gerará inevitavelmente consequências desastrosas para a nossa vida. E nós temos ali consequências nefastas. Uma consequência nefasta para Abraão. Por quê? Porque o Abraão, ele ficou triste, porque ele não pôde criar aquele filho. É interessante que essa tristeza de Abraão aparece em Gênesis 17, 18, quando diz: e disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. O Abraão, ele está triste, porque Deus fala para ele: deixa o Ismael embora. E aí, quando Abraão vê que o Ismael tem que ir embora, ele fala: ah, Senhor, que ele fique vivo pelo menos. Eu não vou poder criá-lo, eu não vou poder cuidar dele, mas que ele pelo menos fique vivo. Essa tristeza de Abraão está descrita em Gênesis 21, 10 e 11, quando diz: e disse a Abraão, ponha fora esta serva. Disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra de Sara para Abraão colocar Agar para fora uma palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Quando nós fazemos aquilo que ainda é permitido pela lei, mas Deus diz para não fazermos, mas nós nos guiamos desta forma e fazemos aquilo que achamos que devemos fazer sem considerar a vontade de Deus, isso gera tristeza para nós. O caminho de Deus para nós é um caminho de felicidade, é um caminho de alegria, é um caminho de contentamento, é um caminho de realização. Deus não quer ver os seus servos tristes. Às vezes, nós, seguindo o curso da nossa vida, de acordo com o nosso próprio entendimento, acabamos catando com as nossas próprias mãos tristezas, amarguras e angústias para nós. Isso gerou consequência para Sara. E por quê? Porque a Sara se tornou ciumenta, amargurada e uma mulher quase que ímpia. Olha que interessante, em Gênesis 16, 5 e 6. E então disse Sarai a Abraão: o meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre ti e mim. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E sabe o que Sara fez? O texto diz aqui: e afligiu a Sara, e afligiu-a tanto
que Agar não suportou e fugiu diante da sua face. Veja que o crente, aleluias, acaba às vezes fazendo as coisas, não observando a palavra de Deus, não observando a voz do Espírito, não observando aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, não à luz dos homens, mas à luz de Deus. O crente acaba fazendo, acha que é certo, pode até ser certo pelos homens, mas por Deus não é. Os nossos valores são outros, nossos pensamentos são outros, nossos caminhos são outros, a nossa natureza é outra. Nós não nos guiamos pelo curso desse mundo, mas nós nos guiamos pela vontade soberana de Deus. Pela vontade soberana de Deus. E aí o Abraão aqui, ele diz para Sara: faz com ela o que você quiser. E sabe o que Sara acaba fazendo? Sara tem ciúmes, Sara fica amargurada e Sara começa a agir como um ímpio, afligindo. Veja esse paralelo bíblico que é muito interessante. Quando nós vemos a Penina afligindo Ana, nós ficamos do lado de Penina ou do lado de Ana? Do lado de Ana, porque a Penina ficou afligindo Ana. E aqui, quem que está afligindo quem? Quem é que está provocando quem? É a Sara, a serva de Deus, que está tendo que agir como uma mundana. Quando nós fazemos aquilo que Deus não quer que façamos, as consequências disso provocam em nós o pior de nós. Nós acabamos agindo como ímpios, nos comportando como quem não nasceu de novo, como quem não tem valores, como quem não anda com o reino de Deus e com Deus. Mas a palavra de Deus é esta: não interessa se é legal diante dos homens, nós temos que fazer o que é certo diante de Deus. Nós temos que fazer o que é correto diante de Deus. Nós temos que fazer o que é legítimo diante de Deus. E isso gerou consequência também para Agar. Agar, que foi vítima em todos os sentidos. Agar foi vítima de diversas formas. Por quê? Porque apesar de cumprir a lei, não cumpriram a vontade de Deus. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é legal é legítimo, nem tudo que é legal é correto à luz da palavra de Deus, nem tudo que a sociedade aprova e recepciona, Deus aprova, nem tudo que a sociedade normaliza é bíblico, nem tudo que é comum para os homens é comum para o crente. A minha mãe, dona Patrocínia, ela sempre me dizia assim: ô Ana Júlia, quando eu falava, está todo mundo fazendo, sabe qual era a frase dela? Mas você não é todo mundo. Fala para o seu irmão: você não é todo mundo, os seus valores são outros, a sua natureza é outra, aleluia, o seu reino é outro. O guia, a bússola, a luz, o farol que guia a nossa jornada é outro, é a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo pegou bem esse conceito, quando ele, trabalhando esse assunto lá em 1 Coríntios, ele vai dizer: nem tudo que é lícito me convém. É lícito, mas nem tudo que é lícito me convém. Paulo vai trabalhar isso dizendo: nem tudo que é lícito edifica. É lícito, é correto, eu tenho direito, eu posso fazer, a lei me assiste, a sociedade não me reprova, não importa, mas isso à luz do evangelho, isso à luz do reino de Deus, isso à luz dos valores cristãos, está correto. Se não está correto, não faça. Por quê? Porque nem tudo que é lícito edifica, constrói, aproxima de Deus, nos torna melhores, nos traz progresso e evolução como seres humanos. Nem tudo que é lícito edifica. Paulo ainda vai trabalhar dizendo: nem tudo que é lícito nos mantém em liberdade, porque Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aleluia. O crente não deve andar segundo os rudimentos desse mundo, Paulo diz, mas segundo o que recebeu de Deus, segundo o que recebeu de Deus e segundo o que recebeu de Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Há um certo temor social, dizendo: vão mudar as leis e vão liberar A, B, C ou D, podem liberar o que for. É óbvio que a igreja tem que construir barreiras, é óbvio que a igreja tem que construir diques de contenções, é óbvio que a igreja tem que construir barragens para tentar parar, seja no processo legislativo, seja no processo judiciário, executivo, seja no âmbito municipal, estadual, federal, aonde for.
aonde a igreja puder ocupar, ela deve ocupar, mas não interessa o que façam e o que normalizem, e o que normatizem, e o que digam assim, isso pode. A igreja, ela não se guia pelos valores dessa terra. A bússola mestra da igreja é a palavra de Deus, aleluias, é a vontade de Deus, e é a revelação de Deus. Levante a sua Bíblia aí bem alto, por gentileza, aleluias, levanta e diga assim: eu me guio pelo farol das Escrituras, pelo farol da palavra, pela luz da palavra, pela luz da vontade de Deus, aleluias. Hoje se fala no direito de família sobre a discussão lá da permissão ou não de se reconhecer o trisal como família. Digamos que se reconheça. Qual vai ser o papel da igreja? O papel da igreja vai ser continuar conservando os bons valores. Mas a sociedade normatizou o trisal, a sociedade liberou a bigamia, a poligamia. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja não é seguir a lei, porque às vezes a gente segue a lei dos homens e desobedece, não observa a lei de Deus, mas nós temos outros valores. Os nossos valores são celestiais, os nossos valores são eternos, os nossos valores não são transitórios. Lamacandaramahai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluias, Deus tem negócio contigo, Deus tem negócio com a igreja se guia pelos valores do reino de Deus. Uma segunda lição que a biografia de Agar nos ensina é que as promessas de Deus devem ser esperadas com uma fé paciente e obediente, e não com tentativas espúrias de auxiliar Deus, entrando por caminhos não aprovados por Deus. Já dizia uma máxima que não está na Bíblia, mas podia estar, que diz o seguinte: que de bons intencionados o inferno está cheio. Não está na Bíblia não, pelo amor de Deus, mas podia estar. Tem alguns adágios populares que podiam estar na Bíblia aí, porque eles refletem verdades que as Escrituras de alguma forma confirmam também. O Abraão, muito bem intencionado, tentou ajudar Deus, e ele tentou ajudar Deus por duas vezes. Primeiro, o Abraão recebe a promessa de Deus de que Deus vai lhe dar um filho. Olha o que diz ali em Gênesis 12:2: e eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nessa expressão de Gênesis 12:2, far-te-ei uma grande nação, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu vou dar um filho para você, eu vou fazer você gerar um filho. Quantos anos o Abraão tinha quando o Abraão ele recebe essa promessa aqui de Gênesis 12? 75 anos. E a Sara estava com quanto? 65 anos mais ou menos. 11 anos se passaram. O Abraão agora está com 86 anos de idade, conforme Gênesis 16:16. Ele está com 86 anos. E aí Deus vai dizer novamente a mesma promessa. Mas Deus vai dizer a mesma promessa de forma mais clara. Já viram aquela história? Eu tenho que desenhar para você entender? Já viram aquela história? De vez em quando Deus desenha para que a gente entenda. E Deus desenhou para o Abraão. Olha só, Deus ratificando a promessa que iria lhe dar um filho em Gênesis 15, 4 e 5. E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que nascer de tuas entranhas, este será o seu herdeiro. Então ilustrou o Senhor, desenhou para Abraão, levando-o para fora, e disse a ele: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. O Abraão, ele tenta ajudar Deus. Ele recebe a promessa, Deus ilustra a promessa, ele está convicto da promessa, porém, ele olha para o tempo.
Quantos anos ele tinha quando recebeu a promessa? 75. Com quantos anos Deus vai ratificar a promessa? 86. 11 anos se passaram. Não é fácil não, hein? Esperar uma promessa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 11 anos, não é brincadeira não. Amolece mesmo o coração, fragiliza mesmo a fé. E o Abraão tentou ajudar Deus, e ele tentou de 2 formas. Primeiro, o que ele faz? Ele tenta colocar o Eliezer no lugar da promessa. Está lá em Gênesis 15, 1 a 3. Ele diz assim: Senhor, o Senhor disse que ia me dar um filho, mas esse filho não chega. Já se passaram 11 anos. Eu sei que meu corpo aqui está mortificado. Senhor, eu tenho limitações físicas. Então, coloca o Eliezer aqui. Eu vou transferir, reconhecê-lo como meu filho, transferir meu patrimônio para ele, e ele vai dar sequência à minha linhagem. E aí Deus vai falar: olha, Abraão, que maravilha, de pessoas bem intencionadas, o inferno está cheio, Abraão. Aleluia! Cuidado com a forma como você quer ajudar Deus. Mas o Abraão, ele é contumaz. E aí o que ele faz? Ele fala: vou tentar ajudar Deus de outra forma. Primeiro, colocando o Eliezer, Deus rejeitou. Segundo, colocando o Ismael no lugar. E lá em Gênesis 21, 12, Deus fala para ele: nem o Eliezer e nem o Ismael. O que eu tenho para você, aleluia, é algo novo que vai sair das tuas entranhas. Espere o cumprimento da promessa de Deus com uma fé paciente e obediente em nome de Jesus. Às vezes a gente quer ajudar Deus, Deus nos demove daquela situação, mas a gente insiste e Deus tem que nos demover de novo. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, as promessas se transformarão numa realidade, mas aguarda, Abraão, espera o tempo certo, acalma esse coração, aquieta a sua alma. O tempo não é capaz de sufocar, o tempo não é capaz de sepultar as promessas de Deus, não. Aquilo que ele falou de verdade, se ele reiterou muitas vezes, de muitas maneiras e através de muitas pessoas, se ele até desenhou para ficar muito caro para você, tenha convicção e espere de forma paciente e obediente, porque vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu queria que você lesse Provérbios 10, 22 comigo, que esse texto ilustra, aleluia, o perfeito cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. No 3, 1, 2, 3, a bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. Aleluia. Fala para o seu irmão: não gera dor para você não. Aleluia, porque a bênção de Deus enriquece, a bênção de Deus traz paz, a bênção de Deus traz alegria, a bênção de Deus traz contentamento, a bênção de Deus, aleluia, traz satisfação, a bênção de Deus traz completude. Aleluia. Nós devemos esperar o cumprimento das promessas de Deus de forma paciente e de forma obediente em nome de Jesus. Você está olhando para o tempo? Olha que interessante, pastor Moacir, com 86 anos ele estava desesperado, mas Deus ainda lhe fez esperar até os 100. Fala para o seu irmão: não faz as coisas precipitadamente não. Diga: não faz as coisas precipitadamente, senão você retarda as bênçãos de Deus. Você retarda as bênçãos de Deus. Deus podia dar com 86, 87 anos, mas aí ele está sempre agindo de forma precipitada, não esperando pacientemente e obedientemente o cumprimento das promessas de Deus. E aí Deus vai retardando. Quando chega com 100 anos, que aí ele já está totalmente dependente de Deus, Deus o surpreende e diz: este ano, no final deste ano, Urabacandaramahai, a Sara, a idosa, a velha Sara, embalará um bebê. Todos perguntarão para ela: é o seu trineto? É o seu bisneto? É o seu neto? E ela dirá com o rosto alegre, a face remida: ah não, isso aqui é o meu filho, é o cumprimento da promessa de Deus. Levante a sua mão, por gentileza.
Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia. Esse ano de 2023 será um ano de cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Aleluia. Creia nisso, Deus vai cumprir promessas. Aleluia. Na nossa vida, em nome de Jesus. Oracandaramahai. Aleluia. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Uma terceira lição que essa biografia de Agar nos apresenta é que Agar, ela representa a mulher aflita. Ela representa a mulher aflita por ser escrava. Ela representa a mulher aflita por ser pobre. Ela representa a mulher aflita por ser expatriada. Ela está vivendo fora das cercanias da sua nação. Ela representa a mulher aflita por ser usada, explorada sexualmente. Ela representa a mulher aflita por ser mãe precoce, solteira. Ela representa a mulher aflita por ser errante no deserto, sem rumo, sem direção. Ela representa a mulher aflita por ser expulsa de casa, colocada para fora. Ela representa a mulher aflita por ter que cumprir múltiplos papéis. Ela representa a mulher aflita porque ela sofre por sua família, mas sobretudo por seus filhos. A Agar é a imagem expressa da mulher contemporânea, da mulher que sofre porque tem que trabalhar. Aleluias, a mulher que sofre porque quando chega do trabalho precisa cumprir o papel de doméstica. A mulher que sofre porque tem que atender às necessidades do esposo, dos filhos, e às vezes vive tanto para os outros que não consegue viver nem um minuto para si mesma. A mulher que precisa fazer o papel também de marido, a mulher que precisa fazer o papel do homem, precisa fazer o papel do provedor, do sacerdote, precisa fazer o papel do educador, do professor, do médico. A mulher, aleluias, que às vezes é explorada, que às vezes é vitimada, que às vezes é suplantada. A Agar é o símbolo da mulher que é afligida. Mas eu tenho uma palavra para as mulheres que estão afligidas em alguma área da vida. Assim diz o Senhor: eu tenho te visto. Lamacandaramahai, eu tenho visto você. Oh, aleluias. O versículo que eu li, ele diz assim: Agar disse, o Senhor me vê. Agar disse, o Senhor me vê. Quando ela está vindo com as mãos amarradas lá do Egito, caminhando de cabeça baixa, aprisionada como escrava, sendo levada da sua família, ninguém estava a vendo, mas havia um Deus poderoso e glorioso nos céus, que desde aquele tempo estava olhando para ela. Quando ela entra naquela casa desconhecida, naquela tenda desconhecida, que é a tenda de Abraão, que ela não conhece nada e nem ninguém está ali com ela, mas Deus que a tudo vê, ora candaramai, Ele está vendo ali. Quando ela é tomada do nada por Sara, que diz, você vai dormir com meu marido hoje? Como? Quando ela recebe essa palavra e muito provavelmente, pensando ali no modelo da exploração sexual das escravas, né? Muito provavelmente ela não teve ali nem a oportunidade de assentir, de consentir, ou não, ela simplesmente se calou. Mas quando ela estava lá, aleluia, sendo explorada, sendo usada como barriga de aluguel, quando ela estava lá, sendo tomada por um marido ou por um homem que não era o seu esposo, quando ela estava lá, podia ser que ninguém estivesse vendo, mas Deus está dizendo para ela, eu estou te vendo.
Quando ela, aleluias, passa a ser afligida por Sara, uma serva de Deus, agindo como uma ímpia ali, por um descuido, porque mesmo os mais nobres servos de Deus podem cometer algum deslize. Sara afligindo-a, ninguém estava vendo por ela, o Abraão lavou mão, mas Deus estava vendo, estava dizendo: eu estou vendo o que estão fazendo com você, e a aflição que você está sofrendo dentro da tua própria casa, eu estou vendo. Quando ela é colocada para fora, aleluia, com um menino, e ela não tem direção, não tem rumo, ela não tem paradeiro, ela não tem destino, ela não tem endereço a ir. Quando ela está perdida no deserto, Deus está olhando para ela. Levante a sua mão, por gentileza. Aqui tem uma mensagem de Deus para nós. Deus não tira o olhar dele de sobre nós. Talvez você esteja sendo afligido por alguma coisa, talvez você esteja sendo entrincheirado por alguma situação, mas Deus me dá autoridade para, na palavra dele, dizer para você: o Senhor está te vendo, e grande livramento haverá de Deus, grande livramento haverá de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão mais uma vez, coloca aí sobre o ombro desse irmão e transmite essa palavra. Diga: Deus está te vendo, fique em paz, aleluia. Um escape virá da parte de Deus, de alguma forma uma solução virá, uma porta se abrirá, aleluia. Uma solução Deus trará, aleluia, de alguma forma, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo, e Deus está te vendo. Só que é interessante aqui, que nesse versículo que eu li, diz que Agar falou sobre Deus. Disse Agar sobre o seu Senhor: ele me vê. Só que o versículo diz também que ela faz uma pergunta: e eu não o vejo também? Tem hora que a gente não vê Deus, tem hora que a gente vê problema, tem hora que a gente vê dificuldade, tem hora que a gente vê vale, tem hora que a gente vê deserto, tem hora que a gente vê tempestade, tem hora que a gente vê desemprego, tem hora que a gente vê as portas fechadas, tem hora que a gente vê doença, tem hora que a gente vê luto, tem hora que a gente vê tudo, tem hora que a gente vê até fantasma, mas Deus a gente não vê. Mas tem uma hora que Deus se revela, e em tudo vemos a mão de Deus. Em tudo enxergamos a glória de Deus, e em tudo enxergamos a visitação de Deus. É interessante que quando nós estamos no olho do furacão das tempestades, nós só vemos vento, mas depois que passa a tempestade, nós podemos dizer: o Senhor controla as tempestades. Ele estava controlando tudo, Ele estava conduzindo tudo. Quantos males a gente passa na vida, e enquanto estamos atravessando, dizemos assim: ninguém está olhando por mim. Mas quando passa, nós percebemos que até aquele mal Deus converteu em bem. Então era necessário que aquele mal acontecesse, para a nossa surpresa e para a surpresa daquele que estava fazendo mal para nós. Era necessário aquele mal, era importante aquele mal. Aquele mal foi essencial para mim. Se aquele mal não tivesse acontecido, eu não tinha me tornado quem me tornei. Se aquilo não tivesse acontecido daquela forma, Deus não tinha mostrado para mim a sua graça. E aí nós vemos Deus. O Deus que nos vê, aleluia, vai nos fazer vê-lo também. Você vai ver Deus, viu, nas coisas, nos detalhes, aleluia, nos cuidados mínimos, nas provisões mínimas. Você há de ver a mão poderosa do Eterno na sua vida. E uma quarta e última lição que nós aprendemos aqui na biografia de Agar é que Deus nos ouve. Deus ouve os aflitos. Eu quero que os irmãos leiam comigo, por favor, Gênesis 16, 11. Olha o que diz aí, Gênesis 16, 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, aqui há o anjo conversando com Agar: eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome como? Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. É interessante aqui, irmãos, Deus tinha grandes negócios com Abraão, sim ou não? Mas Deus tinha negócios próprios e particulares com Agar.
Deus tem os negócios com os grandes, mas Deus tem os seus próprios negócios com os pequenos. Deus aqui mostra uma coisa muito linda. Por quê? Porque Deus dá o nome do Ismael não para o Abraão. Deus dá o nome do Ismael para quem? Para Agar. O Abraão vai receber coisas extraordinárias e Deus vai fazer coisas maravilhosas com ele. Mas Deus também vai visitar a periferia. Deus também vai visitar os valados. Deus também vai visitar os rincões. Deus também vai visitar as baixezas. E lá Deus vai estabelecer negócios próprios. Deus vai dizer: eu tenho um negócio com aquele, mas com você eu também tenho coisa grande. Aleluias, glória a Deus. Ah, mas vai ter o Isaac. Sim, o Isaac eu vou dar o nome lá para o Abraão. Mas o Ismael não é uma bênção de Abraão. O Ismael é uma bênção da Agar. Porque Deus tem negócios próprios com aqueles que são aflitos. E Deus ouviu, disse: eu ouvi a tua aflição. Agora olha só, Gênesis 21, 17. É interessante isso aqui. Gênesis 21, 17. Já começa dizendo assim, ó: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, desde onde, irmãos? Desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar aonde ele está. Aleluias. Deus ouve o Abraão, sim ou não? Deus ouve o Abraão, mas ele ouve também a Agar. Deus ouve o Isaac, sim ou não? Mas ele ouve também o Ismael. Deus ouve o rico e Deus ouve o pobre. Deus ouve o livre e Deus ouve o escravo. Deus ouve aquele que tem toda a estrutura, mas Deus ouve aquele que está desamparado, quebrantado, moído e aflito. Deus está dizendo: eu estou ouvindo. Deus ouve pastores, sim ou não? Gabaritados aqui, ó. Essa pleiade de ministros do eterno aqui, sim ou não? Deus ouve, mas Deus ouve também a menor criança quando clama, quando chora e quando suplica. Deus diz: eu ouvi o choro do menino.